Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um carioca que veio para Bauru em 1991, está aqui há 34 anos. Ele tem muita coisa boa para falar, inclusive sobre valores, sobre fé, sobre família. Aqui ele construiu amizades por meio também do rádio. Falou para a população bauruense e para o mundo, claro. Então nós vamos conversar com Marcos Pereira de Amorim, mais conhecido como Marcos Amorim. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Mara. Que prazer. Eu me surpreendo porque a gente está numa trajetória, iniciando agora uma outra trajetória e já sobrou, já nos tem um convite e eu fico muito grato por estar aqui, Mara. E a gente que agradece por poder conhecer um pouquinho da sua história, que vem para Bauru, se torna um bauruense de coração já. Já sou bauruense. Até que construí família aqui também, né? Bacana. São Paulo e aqui também o restante aqui, os filhos casaram aqui, netos, bisnetos, nós estamos todos aqui. Muito bom. Gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória pessoal antes de chegar a Bauru. Conta pra gente como foi e já entrando na relação do grande amor da esposa. Olha, e também eu quero aqui fazer um adendo que eu não mencionei, é cronista e fez uma crônica especialmente para ela. Sim. Fala pra gente. A minha trajetória de vida, ela é... Se eu fosse contar, dá um livro. Inclusive, eu tenho uma ambição, tenho um propósito, ainda quero escrever um livro na minha autobiografia. Pretendo fazer, é lógico. Isso são planos. Assim como eu não tinha plano para música, eu tinha plano para crônicas, e hoje está surgindo a oportunidade de fazer músicas. Então, a gente está fazendo... Mas a minha trajetória de vida se deu lá no Rio de Janeiro. Eu nasci numa família muito humilde, nasci numa família de 10 irmãos, nós somos 10 irmãos. E desde os 9 anos eu já comecei a trabalhar e tudo, e rapidinho o Rio de Janeiro tornou-se um pouco inviável por causa do nosso trabalho, o trabalho que eu fazia com meu pai, e a gente foi para São Paulo. Que área que era esse trabalho? Na minha profissão mesmo rápida, eu sou lapidário de diamantes. Eu era lapidário de diamantes. Então no Rio tinha muita lapidação de diamantes. Como tem Franca também aqui em São Paulo, e depois fomos para o Rio, para São Paulo, e de São Paulo eu passei com 16 anos fui emancipado, que eu precisava ficar lá, foi com meu pai para ficar, acabei ficando sozinho. Então você imagina o desespero que deu, um carioca, chegou no Rio, em São Paulo, e ficar com 16 anos de idade, um menino ainda, estava ainda com menino, só que com boas intenções para trabalhar e subir na vida, progredir, né? E nesses 16 anos eu fui emancipado, fiquei sozinho, trabalhei. Depois a família veio para São Paulo, meu pai, minha mãe, meus irmãos foram para São Paulo, a gente foi trabalhando. E aí, então, nessa trajetória, eu namorei, noivei, casei, eu conheci a minha esposa. Ana Maria? Ana Maria, ela é portuguesa, nasceu em Portugal, veio de Portugal com 7 anos de idade e somos casados até hoje. Somos casados, completaremos o ano que vem 50 anos de casados. E por sinal, o senhor é um apaixonado. Fez uma crônica na época e ainda continua com esse amor todo, não só por ela, como por toda a família. O amor se dá da seguinte maneira. Eu tenho muitas crônicas que falam sobre o amor. Então a gente sabe que o amor é o que rege toda uma família. A família que não tem um lar onde não tem um amor, onde Deus não opera, onde não há uma intensidade de amor, com certeza a tendência é um lar, a tendência é falir. Falido, é verdade essa. Então nós temos essa, e foi onde eu me inspirei, foi onde eu resolvi, quando eu a encontrei, eu falei, essa que eu quero, essa que Deus preparou para mim. Pudesse ser outras pessoas, mas aquela ali é aquela que eu quero, e essa Deus então preparou aquela para mim. E depois namoramos, casamos, noivamos e casamos. Hoje, aí, vindo para Bauru, foi onde eu comecei a ir para o rádio, comecei a procurar o rádio. Eu vinha de São Paulo eu fazia teatro em São Paulo, trabalhei em teatro, fui ator de teatro em São Paulo, fui palhaço em São Paulo, fui feirante, a gama de trabalho, de coisas foram muito grandes, é um leque, né? Mas aqui em Bauru foi que nós fomos assim, partimos definitivamente para uma área de música, rádio, onde eu fui convidado para trabalhar numa rádio comunitária, e depois fui convidado também para trabalhar na Rádio Bandeirantes, onde onde eu comecei a escrever as crônicas. E logo isso aí já faz 30 anos. Eu comecei, aí eu escrevi a primeira crônica, que eu fiz para minha esposa. Pode falar um trecho, claro, por favor. Texto? Sim. Tudo em nome do amor.
do amor que entre nós brotou. Um amor tão forte assim, eu posso confiar, jamais terá fim. Foi Jesus quem nos uniu e eu posso em seus olhos ver e sentir a cada dia esse amor crescer. Eu vou gritar aos 4 cantos do mundo para quem quiser ouvir que o nosso amor é forte e seguro, nada vai nos destruir. És uma flor para mim, que no meu jardim nasceu. Eu posso ser o jardineiro, mas este perfume foi o Pai quem deu. Que linda! Muito bonita mesmo. E tem muitas outras inúmeras crônicas. Tem várias crônicas. E foi onde surgiu o propósito de ser convidado para estar aqui, né? Porque eu mandei para uma pessoa daqui, que está ligada aqui, e ele ouviu e falou, vamos levar essas crônicas ao conhecimento de outras pessoas. Legal. E agora, recentemente, dessas crônicas tem também trabalhado, estão surgindo músicas. Estão surgindo música, é. Como que está sendo essa experiência? A minha experiência... Se reinventar aos 56? O senhor está com 56? Que bom. Eu completo agora em fevereiro 69 anos. 69 anos, não parece. Muito obrigado pelos 56. Eu não ganhei o dia nem a hora, nem a semana, eu ganhei o ano. Que bom, fantástico. Eu vou completar agora em fevereiro, eu completo 69 anos de idade, graças a Deus. E como que é se reinventar, né, num outro perfil, embora está ali próximo, né, a letra, mas agora com canção? Sim, a rádio, eu saí da rádio, a Rádio Bandeirantes acabou, eu acho que faz já uns 7 ou 8 anos, eu não lembro muito exatamente, minha cabeça, talvez posso estar errado mas eu continuei escrevendo minhas crônicas e mando todas elas, mandei várias vezes posso falar pro Renato? Claro, mandei pro Renato, tá aí, mandei pro Renato Zaiden, foi ele que, através dele, mando toda vez. Ele me estimulou a falar assim, não pare nunca, continue ouvindo, porque a mensagem ela é muito responsiva. Você manda a mensagem hoje, ela vai responder lá atrás para outra pessoa, lá na frente para outra pessoa. E eu continuei fazendo. O Renato também é um grande incentivador meu, me motivou também a continuar. E eu continuei escrevendo as crônicas. E hoje existe um produtor amigo meu que leva para uma plataforma e transforma todas em músicas. Já aproveitando, tem mais alguma que queira compartilhar conosco? Tem. Por favor, então fique à vontade, claro. Aproveitando que nós vamos chegar, estamos passando aí um período de Natal, né? O Natal passou, já vai uma semaninha aí, né? Então a gente já está ainda com esse espírito natalino. Espírito natalino que a gente vê muita mudança nas pessoas, né, Mara? As pessoas ficam mais sensíveis, aqueles ficam mais amorosos, sabe? A gente tem trânsito, por exemplo, a gente procura até errar menos no trânsito para não ter que, sabe? Então porque esse tempo fica mais, a gente fica mais sensível, nós ficamos mais sensíveis, né? Eu vou deixar uma crônica, então, que diz assim, olha, ele é o príncipe da paz, é ele quem me satisfaz. É ele quem transforma toda a dor em alegria. Seja noite ou seja dia, ele sempre está presente. Creia nisto, ele nunca esteve ausente. Quer saber de quem eu falo? Preste muita atenção. O seu nome é Jesus Cristo, é amigo e é irmão. É companheiro que está sempre estendendo a sua mão, pois tirou-me de um abismo, livrou-me da perdição. Hoje eu posso cantar, eu vivo num mundo melhor. Eu faço parte da família, deste príncipe da paz. Da tristeza, eu nem me lembro. Se eu sofri, já nem sei mais. Ele é o príncipe da paz. Fenomenal. A poesia é muito bonita, a interpretação e a voz ajuda também, contribui aí a um contexto muito bom, fico feliz. E como que também para o senhor, que iniciou um trabalho tão jovem, tão cedo, contribuiu em todo esse histórico, né? Trabalhou na Rádio Bandeirantes, voltado justamente para o segmento evangélico, é isso mesmo? O programa é um programa 100% gospel, 100% gospel. Com toda a sua trajetória pessoal, familiar, contribuiu também com a população bauruense. Olha, eu digo sempre o seguinte, no Rio de Janeiro, a gente vai crescendo no Rio de Janeiro, então havia uma família de 10 pessoas, 10 filhos. Graças a Deus, ninguém se perdeu, ninguém foi para
Mas a gente via que tinha muitas tendências, a pessoa pode se perder na caminhada, né? Então, para o meu trabalho, por eu ter ido para São Paulo com 16 anos, emancipado, trabalhar, e eu com 18 para 19 casar, e com 19 anos já ser pai, então isso me deu, atribuiu muito para mim muita responsabilidade. Então eu comecei a crescer assim, sabe? Então eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar comer, eu tenho que botar comida na mesa, minha filha tem que comer, eu tinha uma filha, depois nasceu a outra, depois veio nascer mais um. Então a minha trajetória de vida foi essa. E eu sempre, um lema cristão, nós temos que trabalhar porque para não pesar ninguém, para não pesar. Então, quem não trabalha pesa para alguém. Então, minha trajetória foi essa. E vindo para Bauru também, vim para trabalhar, comecei a vir para trabalhar, trabalhei, fui feirante, trabalhei como quitanda aqui em Bauru, mas o ápice melhor, o que deu melhor para mim foi trabalhar com rádio. Na rádio eu juntava ali os meus patrocinadores, eu comprava o horário na Rádio Bandeirantes, sempre foi assim, né? Comprava, e eu tinha os meus patrocinadores. E os meus patrocinadores me davam o meu salário, eu fazia o meu salário. Foi onde eu comecei a minha trajetória de vida. Então eu pensei o seguinte, olha, eu tenho um trabalho, tenho uma trajetória, eu vou por esse caminho. E eu fui por esse caminho, e estou até hoje aqui. Depois eu fui trabalhar na prefeitura, trabalhei na prefeitura, claro, fique à vontade. Queremos conhecer mesmo. Sim, trabalhei no final de mandato do Rodrigo, do prefeito Rodrigo Agostinho, trabalhei no final do mandato, um período também de 1 ano e meio com o prefeito Gazeta, e depois eu trabalhei agora com 4 anos com a prefeita Sueli. Chegou a se candidatar também a vereador, e por quê? O que te motivou? Sim, isso, porque o rádio proporciona isso. Na rádio, outra coisa que eu esqueci de falar, porque quando a gente passa por um período, a gente depende muito das pessoas. Eu, num período nosso também, nosso de infância no Rio, uma família de 10 filhos, você vê que meu pai e minha mãe, coitados, lutavam para trabalhar, para colocar o sustento na mesa, e faltava sempre alguma coisa. Então nunca tínhamos, às vezes passávamos necessidade mesmo, passei muita necessidade, passávamos. E eu passei a ver isso, eu passei a fazer disso uma plataforma para que aqueles que tivessem um próximo de mim, que eu pudesse ajudá-los, eu ajudaria. E a rádio foi isso. A rádio eu ajudei muitas pessoas. Muita gente. Meu carro, eu tinha um carro, um Volkswagen Gol, que abria a tampa traseira lá. Então, meu carro era uma perfeita ambulância. Era cadeira de roda, levava um para lá, levava outro para cá, corria daqui, socorria dali, levava a cesta básica, e isso me levou a ser candidato. Então, a pessoa se candidata. Eu, em 2000, por exemplo, em 2000 eu fui candidato, assim, desinteressadamente por ser. Eu tinha pouco tempo em Bauru, 2000, 91 para 2000, pouco tempo. Eu cheguei a ter quase 300, eu tive 396 votos. E as pessoas, poxa, que legal, você é uma pessoa pouco conhecida. E fui agora e trabalhei para outras pessoas, fui trabalhando, fui fazendo campanha para outros. Em 2000, era para eu sair em 2004, não deu certo, houve um problema, uma trajetória me desviou e eu fui para outro caminho, fiquei fora da política. Quando voltei, retornei em 2012, se não me falha a memória, 2012, eu tive quase 700 votos. A pessoa falou, poxa, aposto em você tanto tempo fora, só na rádio, e conseguiu. E eu consegui, então. Aí foi quando me proporcionou eu estar na... E há interesse desse retorno, se candidatar para as próximas eleições? Eu creio que a gente... o pessoal diz que a política é o bichinho que pica você, né? Então você fica ali picado pelo bichinho, dá um vício, sabe? Pode ser que até eu volte, O senhor comentou do seu pai, né, das dificuldades, mas também tem admiração pela família. O senhor é reconhecido também como Pavuna, certo? Isso, Pavuna. Comenta a respeito e como foi jogar futebol com o seu pai, porque ele jogou até uma certa idade, correto? Você está sabendo, meu pai jogou futebol. Meu pai, inclusive, jogou futebol profissional no Rio de Janeiro. Ele jogou na segunda divisão. Dele? Benedito Amorim, conhecido aqui como Amorim, seu Amorim. Até o Faria conhece ele também, conheceu. Faria conhece meu filho, que jogou futebol, meu filho também jogou futebol profissional. Nome do filho, porque muitos acabam André essa curiosidade. Conheço como André Carioca. André Carioca jogou aqui, foi profissional, jogou fora, em outros países. E família foi para esse caminho também do futebol por um determinado tempo. Um irmão meu jogou futebol na Portuguesa de São Paulo, aí ia para o Corinthians, mas também acabou não indo para o Corinthians, mas está aqui também
também joga futebol aqui comigo. Hoje nós jogamos no Luso. Meu pai jogava no Luso conosco lá. Meu pai, ele faleceu. Meu pai foi com... O Covid foi que levou ele. O médico disse para ele, ó, seu Amorim, você vai viver 100 anos. Pode, tranquilo, programa para 100 anos ou mais que você vai viver. Mas o Covid o levou e ele... A sequela foi matando ele. Mas eu digo, quando meu pai... acho que 30 dias antes dele ter o Covid, eu estava jogando bola com ele no Luz, com 91 anos de idade. 91 anos de idade. Então nós jogávamos bola junto. Fenomenal. Importantíssimo esse laço familiar. Nossa, que acaba trazendo também para os filhos. Claro. E o senhor mencionou já que são 2 filhos? Eu tenho 3 filhos. Tenho 2 filhas e um filho. E um filho. E tem netos também? Eu tenho netas e um bisneto. Um bisneto. Um bisnetinho. Como que é constituir essa família também, né? Aqui em Bauru. A constituição da família, como eu disse no começo, é algo primordial. Uma família que não tem, assim, um lar que não tem Cristo como base. Nós usamos sempre Cristo como base. Meus filhos foram criados na igreja. Hoje eles estão todos na igreja, todos eles. Ninguém se desviou para outro caminho, a não ser para o caminho da igreja. Os genros também vieram, a nora também veio, estão todos na igreja, as netas, o bisnetinho também está crescendo na igreja, canta os hinos, os corinhos da igreja, canta os hinos. Então, o legado que a gente vê que eu deixei para eles, né? Então, eu deixei um legado de moralidade, sabe? Viver a vida íntegra, viver uma moral alibada, sabe? Ter um caminho certo, que é o caminho cristão. Isso aí tem proporcionado. Eu deixo o meu exemplo de vida, eu e minha esposa, nós deixamos exemplo para os filhos. Então, qual é a importância dela nessa trajetória? Muito, né? Não tem como. Se eu falar dela aqui, eu posso até me emocionar aqui, porque o que deu crescimento à minha vida foi ela que, sabe, muitas vezes a gente acaba fazendo, como solteiro, você acaba fazendo coisas que... E você desvia, realmente se desvia, vai para um caminho, mas a mulher... E a Bíblia diz que quem encontra uma mulher, encontra uma joia preciosa. Eu tenho a minha joia preciosa em casa. O senhor que trabalhava lapidando joias. Isso, lapidava diamante. Inclusive, eu tenho uma música que eu estou fazendo agora, fala sobre o diamante. O diamante está lá, eu tenho 3 músicas já prontas, está com esboço, falta só terminá-las. Prontas não, estão já 3 músicas no esboço. Uma delas fala sobre o diamante. O diamante, o diamante tem um texto que diz assim, o diamante sai do lodo e da lama. E com toda a sua dureza, mesmo assim ele é cortado para mostrar a sua beleza. Que lindo. Diamante, você sabe, Mário, que a única coisa que corta o diamante é o próprio diamante. Não tem nada que corte para facetá-los. O diamante hoje tem um diamante brilhante, tem 57 facetas. Eu falo isso com gosto porque é da minha profissão que eu tinha. Então, as belezas é as facetas que brilham o diamante. Um diamante, se você tirar uma faceta só, ele não vai brilhar. Faceta, você sabe. Faceta, aqui um copo tem várias facetas. Então, a faceta espelha uma na outra e brilha. A nossa vida, a vida da família, isso também é feita de facetas. Se você tiver uma faceta ofuscada, ela vai ofuscar todas as outras facetas. Tem muito sentido. Então, precisa brilhar, uma precisa transcender a luz que a outra expande para ela. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas antes eu vou pedir que, fale para nós mais uma crônica, pode ser? Abraçando com amor. Você consegue dar um abraço em alguém sem ter amor? Você consegue também receber um abraço de alguém sem também ter o amor? É amando que nós reconhecemos a quem podemos atingir. É com amor que reconhecemos o quanto somos fortes ou nos tornamos fracos. É com amor que entendemos e passamos a entender o quanto o outro precisa de você e o quanto do outro você também vai precisar. Isso é uma caminhada. E caminhada não se caminha sozinho. Se caminha juntos. E ser juntos, sem demonstrar amor, você não chegará no fim da sua caminhada. Seja qual for a sua jornada, coloque o amor como cabeceira, como o resumo da sua obra. Porque o amor é que vai resumir, na verdade, o amor é que vai resumir tudo que você quer expor e falar e sentir sobre o amor. Excelente, fico até sem palavras, que possamos caminhar com muito amor todos juntos.
né, para transformar o mundo Amém. de uma forma diferente do que nós estamos vivendo na atualidade. Isso é importante. Então, agora sim, nós vamos chamar esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não saia daí, fique com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o radialista Marcos Amorim. Antes do intervalo, tivemos aí o privilégio de ouvir mais uma de suas crônicas. Sim. E o rádio, por meio dele, também fez muita coisa, teve muito contato com a audiência. E estou sabendo de um personagem do Repolinho. Olha, você pode levantar aí. Você falou do rádio. O rádio, eu tenho tudo que eu... Não é tudo que eu tenho. Alguma coisa que eu tenho, eu devo ao rádio. Ter chegado aqui, o rádio me proporcionou isso. E o Repolinho, eu sou um personagem que eu fazia no programa infantil. Eu tinha um personagem, me deu uma ideia, vou fazer criar um personagem. Tanto que eu não tenho caracteres, não tem nada, roupa, nada, era voz, porque rádio é voz, então a gente fazia voz. Então era dificuldade quando eu tinha, que as pessoas me convidavam para ir nas igrejas, é levar esse personagem. Eu não tinha, então eu mostrava somente a voz, é a voz que eu tinha. Então eu encontrei, até esses dias, encontrei uma pessoa na rua, e ele, com o seu, acho que deve ter seu 26 anos, e ele cresceu ouvindo o Repolinho. Quando eu entreguei o cartão meu, eu falei, mas o Marcos Amorim, muitos me conheciam como pastor. Então, eu não sou pastor, eu nasci na igreja, sou de uma igreja cristã, mas acabaram me denominando como pastor do rádio. Então, eu fiquei como pastor do rádio. E eu fazia, esse rapaz falou assim, olha, eu vi o Repolinho. Com 20, agora, hoje, ainda estava na rádio ainda. Quem está ouvindo hoje é a minha filha. Eu criei esse personagem. Você quer ouvir? Quero, por favor, fala pra gente. O personagem, eu conversava comigo mesmo. Interpreta para nós. Eu conversava comigo mesmo, eu chegava assim, olha, estamos começando mais um programa Juntos em Família. Hoje, como sempre, está aqui o Repolinho. Cadê o Repolinho? Onde você está, Rebeca? Ô tio, tô aqui, espera aí, tô indo aí, tio. O que você está fazendo aí? Não, tio, peraí, tô pegando uma... Ah, rapaz, você vai molhar tudo aqui, ó. O tesouro, depois eu falei a palavra, o tesouro vai brigar conosco depois, você vai molhar aqui. Eu falei, não, tio, espera, tio, deixa eu falar um negócio pro senhor. Ele sabe o que é? É que quem tá ouvindo a gente lá do outro lado lá é a Mara tá ouvindo a gente. E ela falou que sabe o que ela falou, tio? Ela falou que a gente vai na casa dela hoje tomar café. Vamos lá, tio. Não, rapaz, não é assim. Como é que você quer ir na casa da Mara tomar café? Só porque ela conhece a gente? Não, tio, a mãe dela já ligou aqui e já permitiu, disse que nós vamos tomar um café lá, tio. Então nós vamos, tio. Tá bom, Repolinho, depois do programa, no final do programa, vamos conversar, vamos ver o que a gente faz. E assim a gente conversava com as crianças, sabe? E eu tinha muitas ligações, as crianças ligavam, interagiam. Eu tenho até uma pessoa que... Fenomenal. Eu tenho até uma pessoa que ela era deficiente visual, a irmã Luísa, ela é deficiente visual, e ela não aceitava. Eu conversava com ela, ela disse, não... Eu quero conhecer o Repolinho. Eu falei, mas sou eu. E ela passava a mão no meu rosto. Não acreditava. E ela faleceu sem acreditar que eu tinha dois personagens. Pessoas confundiam. Eu fui numa posso falar rapidinho? Claro, eu fui numa casa que queria conhecer o Repolinho, uma família, lá no Jardim Fortunato Rocha Lima. Fortunato, né? Isso. Fortunato Rocha Lima. Uhum. E essa pessoa falou assim, olha, aí eu conheci, vamos tomar um café. O rapaz da rádio me levou, lá o diretor da rádio me levou. Olha, isso aqui, naquele tempo, quem ouvia a voz pelo rádio, igual eu era ansioso para conhecer as pessoas, porque eu sou apaixonado por rádio. Eu sou apaixonadíssimo por rádio. Então a pessoa me levava, e tanto que o meu sonho um dia foi quando conheceu o Tizoco, conheceu outros. Hoje eu jogo bola junto com o Pedro Norberto, que é o da rádio grande da Unesp, Pedro Norberto, Pedro Amigo. Eu conheci outros radialistas, alguns já se foram, já partiram. Sou amigo do Petrone, o Cláudio Petrone, amigo meu de rádio também. Então, o que acontece? Aí eu fui lá nessa casa, a pessoa falou assim, olha, é fã, era a pessoa que queria conhecer, fomos tomar um café nessa casa, a pessoa queria conhecer o Repolinho, fui lá conhecer. Ela falou assim, olha, eu fazia o programa todos os dias, melhor 3 vezes por semana na Rádio Bandeirantes, em horários diferentes, mas a pessoa me levou nessa casa, eu fui, aí a menina me chamou nem aqui. Mas me levou até o quarto dela, junto com a mãe dela, o rapaz foi junto, ele estava lá em cima do... Tá vendo o que tem aqui? Várias caixas de sapato com muitas fitas cassete. Eu fiquei impressionado, mas o que é isso? Ela assim, todos os seus programas, inclusive o de hoje,
que eu gravo, todos eles estão aqui nessas caixas guardados nas fitas. Que bacana. Até aproveitando essa deixa, o rádio te proporcionou muito mais voz ou responsabilidade? Olha, diante da comunidade de todos. Muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. Porque se você sabe que o rádio, o bom da rádio, o rádio. E até aproveitando o gancho também, você acha que o microfone, ele muda pessoas ou ele revela quem elas são? Eu acho que revela quem ela é. Porque o rádio não me mudou, o rádio apenas revelou o que eu era. O que eu sou, o que eu fui, o que eu sou, o que eu era, eu sou até hoje. O rádio, ele tem isso, ele revela realmente a pessoa. E tem muitas pessoas que estão no anonimato hoje que não aparecem porque não tem oportunidade. Às vezes falta um convite, igual eu agradeço muito a Deus e ao Renato pelo convite que me fez aqui, senão eu continuaria no... E sentimos lisonjeado, inclusive, por ouvir um pouquinho da sua história, como disse, que cabe, talvez não só em um livro, mas muitos outros aí que podem dar sequência. Né? Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, porque bate-papo bom é assim, acaba rápido. Mas eu posso voltar outras vezes. Claro, com certeza, convite já feito. Já estou me autoconvidando para estar aqui. Convidadíssimo. Ô, Mário, eu que agradeço. Gostaria de deixar algum recado especial para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração? Deixo sim, quero deixar sim. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, mandar um beijão para minha esposa, que é a formadora. Na verdade, ela é a formadora do lar. Deus é o que molda, mas para se moldar é como o oleiro que faz o vaso. Existe o barro, existe todo o maquinário, mas se ele não fizer a forma e Deus não ajudá-lo a formar aquele vaso, não vai sair um vaso perfeito. Então, a nossa família é a mesma coisa. Sou grato a Deus pela minha esposa. Foi através dela que nós tivemos 3 presentes. Deus me presenteou com ela. Depois me presenteou com 3 presentes, que são meus filhos. Meus filhos nos presentearam com mais 3 presentes, que são minhas 3 netas. E agora, o meu bisnetinho. Então, a família é isso. Eu sou grato pela família. E eu quero deixar, então, o meu agradecimento a você, Mara, a TV Diário de Bauru, que nos convidou através do Renato Zaiden, e dizer para as pessoas, olha, como disse na minha crônica, ele é o príncipe da paz. Não esqueça disso. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, ainda que você tenha suas limitações, entrega a Deus, deixa que Deus possa, com certeza, resolver os problemas para você. Às vezes existem problemas, existem coisas que nós não conseguimos fazer. Mas eu digo sempre, numa palavra, umas crônicas minhas, eu vou deixar aqui um pedacinho pequenininho, numa crônica que diz assim, olha, pelas minhas próprias forças, nem tudo que eu quero eu consigo, mas com Cristo, tudo o que eu quero eu conquisto. Excelente, então, fenomenal. Que esse ano que virá agora, esse ano de 26, seja um ano de muita conquista para cada um de nós. Gratidão. Principalmente para você que me ouve. Gratidão por compartilhar um pouquinho da sua história e também disso que está dentro do seu coração, que é o amor que mencionou muito aqui. Bom, Deus abençoe, sucesso. Muito obrigado, Mara. Você também. Eu quero aproveitar também desejar a você e a todos um ano 26, um ano novo. Natal já se passou aí, o ano novo que virá e um feliz 2026 para todos nós. Muito obrigada. Então, assim também eu vou encerrando aqui, desejando para você tudo de melhor. A imensa gratidão por você nos acompanhar até o final dessa prosa com Marcos Jamorim, esse radialista que procura fazer a diferença na nossa querida Bauru. Aqui aquele forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.